Meus amigos, quando nós falamos sobre sistemas lineares em aulas anteriores, nós apresentamos para você sistemas com 2 variáveis, com 3 variáveis, com 4 variáveis. Apresentamos resolução de exercícios fazendo uso de regra de Cramer, usando o teorema de Laplace, buscando as informações de Quiot. Tudo isso, regra de Sarros, para facilitar a resolução de exercícios. Hoje, nós iremos fechar o nosso capítulo de número 11, fazendo as tarefas que são pertinentes aos sistemas lineares. E aí eu vou trazer para vocês, como primeira questão, a seguinte situação. Vocês vão acompanhar comigo. Na questão de número 1, ele diz assim, determine o valor de K. Determine o valor de K, eu vou puxar aqui para facilitar a visualização, facilitar para mim. Determine o valor de K para que o termo 1, 2K seja solução da equação abaixo. Isso aqui é solução da equação 4x mais 3y menos 2z igual a zero. Bem, é muito simples entender isso aqui. Quando eu falo que isso aqui é conjunto de solução, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que o conjunto de solução ele é escrito assim, ó, x, y, z. Então, por exemplo, eu te dou 1, 2 e k. 1, 2 e k. Você vai fazer a relação, ó. No lugar do x, você vai colocar 1. No lugar do y, você vai colocar 2. No lugar do z, você vai colocar o k. Tudo isso igual a zero. Ficaremos com 4 mais 6 menos 2k igual a zero. 10 menos 2k igual a zero. Você passa o 2k para cá, vai ficar 10 igual a 2k. Passe o 2 dividindo. 10 dividido por 2, o meu k irá valer quanto? Valerá 5. Você poderia até perguntar para mim, Vanks, por que é que você jogou 2k para a direita e não o 10? Amigo, se eu jogo 10, vai ficar menos 2k igual a menos 10. Eu vou ter que fazer uma conta a mais, que seria multiplicar por menos 1. Não existe na matemática a exigência de você colocar a parte literal do lado esquerdo e a parte numérica do lado direito. Isso não existe. Você pode colocar de qualquer lado. Coloque sempre no lugar que facilite o seu cálculo. Nesse caso específico aqui, o que facilitava era jogar o 2k do lado. Então, a questão de número 1 seria k igual a 5. Questão de número 2, ele diz assim, Universidade Federal do Ceará. Questão de número 2 diz assim para nós. A soma de dois números inteiros positivos é 104. Eu não conheço esses números, eu vou chamá-los de x e y, tudo bem? A soma deles dois é 104. Então, escreva x mais y igual a 104. Determine esses dois números sabendo que a diferença entre o maior e o menor, a diferença significa um menos o outro. A diferença entre o maior e o dobro do menor, o que é o dobro do menor? 2y. Se fosse o triplo do menor, 3y. Isso aqui vai dar 53. É essa a conta que o autor quer que a gente faça. Isso aqui é um sistema com duas variáveis. Você está vendo que tem mais y em cima e menos 2y embaixo? Sugestão que eu lhe dou. Multiplica aqui em cima por 2. Para quê, Vanks? Vai ficar assim, Mariazinha, ó. 2x mais 2y igual a 208. X menos 2y igual a 53. Porque quando você fizer isso, o que é que te permite? Te permite cancelar os dois y, positivo e negativo. Você faz isso aqui, ó. Cancela aqui, ó. Quando você somar, você vai ficar com 3x igual a 261. 261. Seu x vai ser 261 dividido por 3. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 87. Metade do exercício, né? Metade do exercício. Quem é o seu y? Bom, x mais y é 104. Você vai fazer 87 mais y igual a 104. Nesse caso aqui, o y já é positivo, você não vai mexer com ele, você joga 87 para o outro lado. Aqui sim, você manda um número para lá. 104 menos 87. Seu y vai ser 17. Então, quais seriam as nossas respostas? X, 87, Y, 17. Não tem alternativa, era só para você efetuar a resolução. Então, quando você for fazer exercícios de sistema, fique atento às solicitações. Cuidado com a passagem de termos, cuidado com o jogo de sinais. Questão de número 3
E o seguinte, ele trouxe uma tabela, eu vou desenhar aqui, ele trouxe isso aqui para nós. Ó. Ele dividiu em barras em 2 semestres, o primeiro semestre e o segundo semestre, tá? A gente vai já ver do que é que se refere. Aí ele colocou aqui 124 e aqui em cima ele colocou 203, isso aqui faz tudo parte do texto. E aqui ele colocou um pouquinho menos, colocou 115, lá em cima ele colocou 189. Aí ele explica no lado, através das ilustrações, o seguinte. A parte inferior são sacas de soja e, desculpe, isso mesmo, e aqui em cima sacas de milho. Então isso aqui é produção de grãos, tá? O exercício se resume a isso. Aí ele fala assim, no primeiro semestre de determinado ano, o produtor de soja e milho arrecadou R$ 10.418. Já no segundo semestre, ele arrecadou R$ 9.678. A pergunta dele é o seguinte, monte um sistema que mostre isso. Monte um sistema. Está pedindo para você resolver alguma coisa? Não. Não se pede nada de cálculo. Ele está dizendo assim, monte um sistema demonstrando os dados. Eu não estou pedindo para você dizer para mim quanto foi que custou nada. Ele não pediu isso, ele só quer que você faça um esqueminha mostrando como é que o sistema poderia ser útil num exercício como este. Bom, o que é que a gente sabe aqui? A gente sabe, e a gente não tem valores numéricos, a gente poderia chamar soja de X, tudo bem? Pode fazer isso? Pode. Pode chamar soja de X, chamar o milho de Y. Ou podia chamar soja de S, o milho de M, não tem problema nenhum. Como é que você vai fazer? Faça por semestre. No primeiro semestre, o que é que aconteceu? Você vendeu quanto de soja? 124. Vezes quem? Vezes X. Mais, desculpe, isso aqui, no primeiro semestre, 124. No segundo semestre, e de Y, você vendeu quanto de milho? No primeiro semestre. 124 de soja. Milho foi quanto? 203. Quanto você arrecadou? 10.418. No segundo semestre, o que é que aconteceu? No segundo semestre, você vendeu 115 de soja. 115 vezes X. E você vendeu 189 de milho. 189 Y. E você arrecadou 9.678. Qual sistema que você poderia montar? 124x mais 203y igual a 10.418. 115x mais 189y igual a 9.678. Pronto. Ele não pede para você calcular, ele só pede para você montar um sistema. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Vamos para a próxima. Questão de número 4 desta sequência de exercícios nossa fala sobre venda e sobre custo. O que é que significa venda? Você apurou. Custo, que você gastou para montar determinado produto. Vejamos aqui, essa questão da Unifor, Universidade de Fortaleza. O preço de custo ele chamou de C. Ele diz assim, preço de custo C. E o preço de venda chamou de V. Sempre procure fazer as anotações para ver o que é que você vai precisar. Estão relacionados conforme as seguintes equações. Ele dá duas equações. O V é igual a C mais 15 e o V é igual a 1,3 vezes C. Tá? Tem duas equações aqui para nós. Aí ele pergunta assim, qual é o preço de venda? Amigos, o que é que a gente tem que fazer aqui? Bom, eu tenho duas equações idênticas, né? Do V. Ele me dá aqui, ó, V igual a C mais 15, e me dá V igual a 1,3 vezes C. Sugestão que eu lhe dou, você deve substituir. V é igual a C mais 15. O que é que você pode colocar no lugar desse V? 1,3C igual a C mais 15. Joga esse C para o primeiro membro. 1,3C menos C
igual a 15. 1,3 menos 1,3c menos c vai sobrar quanto? 0,3, igual a 15. Passe o 0,3 dividindo. 15 dividido por 0,3. Se você não fazer conta com número decimal, libere essa vírgula acrescentando um zero no numerador. Vai ficar 150 dividido por 3. Então, quanto é seu custo? 50. Mas o autor não pediu o custo. Ele pediu o preço de venda. Venda é C mais 15. Então, a sua resposta final seria 50 mais 15. O que dá? 65. Tá? A alternativa deste exercício, lá na vestibular da Unifor, você deveria marcar a letra C. Continuando, o exercício se apresenta para nós, na sequência de exercícios da sua apostila, as atividades que foram propostas para a resolução. Ele fala de uma lanchonete, tá, pessoal? O texto é longo, mas eu sempre falo para você o seguinte: esses textos longos não significam dificuldade de resolução. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que fazer a resolução sem pressa, porque não há motivo para você ficar correndo. Quer ver? Ó? Em algumas lanchonetes existe uma caixinha. O que é caixinha numa lanchonete? Antes da gente começar. Caixinha na lanchonete é aquilo que você deixa para os garçons, para dividir entre eles, né? Uma gorjeta a mais que você dá além do que você normalmente paga. Em algumas lanchonetes existe uma caixinha que os clientes podem depositar gorjetas para os garçons. O dinheiro arrecadado em cada dia é dividido igualmente entre os garçons que trabalharam naquele dia. Na segunda-feira, os garçons de uma lanchonete arrecadaram R$90. Na segunda-feira, os garçons arrecadaram R$90. Na terça, arrecadaram R$30. Só da terça é mais mão de vaca. A lanchonete funcionou com 4 garçons a menos que na segunda. Na terça-feira, você teve 4 garçons a menos que na segunda. Ou seja, quando você for dividir a caixinha, você vai dividir com 4 a menos na hora de fazer o cálculo. Sabe que cada garçom que trabalhou na segunda recebeu a mesma quantia, que trabalhou na terça. Ótimo. A primeira pergunta é: escreva um sistema. Escreva um sistema. A segunda pergunta qual é? Quanto cada um recebeu? Aliás, quantos trabalharam na segunda? São 3 perguntas nessa questão. Quantos trabalharam na terça-feira? A terceira pergunta é: quanto cada um recebeu de gorjeta? Muito interessante essa questão. Vamos, com calma, definir estratégias para a resolução aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, como eu não vou trabalhar com garçons, eu não vou trabalhar com a letra G na segunda e na terça, porque vai bagunçar tudo. Então, eu vou fazer o seguinte: garçom que trabalhou na segunda, eu vou colocar uma letra, garçom que trabalhou na terça, eu coloco outra. Tá? Vamos fazer assim, ó. Garçom da segunda eu vou chamar de garçons na segunda-feira, eu vou chamar de X. E os garçons que tiveram na terça-feira, eu vou chamar de Y. Me diga uma coisa: o que é que aconteceu na terça-feira? Antes foram 4 garçons a menos. Então, o que é o Y? Y é X menos 4. Estas sacadas, elas devem ser na hora recebidas, tá? Então, qual seria o sistema? Vamos lá, primeira pergunta. Primeiro sistema, eu colocaria Y igual a X menos 4. A segunda parte do sistema. As gorjetas, elas foram iguais, tá? As gorjetas, na hora de divisão, que dividiu tudo, todo mundo recebeu a mesma coisa. O que é que aconteceu na segunda-feira? R$90. Tu vai dividir por quantos? Por X garçons. Como cada um, na segunda e na terça, tanto na segunda e na terça, eles receberam a mesma coisa, aqui vai ficar 30 e nossa divisão por Y. Esse seria o nosso sistema. Aí você ia resolver como? Ele não pediu para você resolver. Você ia substituir. Você ia pegar esse moço, ia jogar aqui, ficar com uma variável só, mas a pergunta não era essa, tá? A pergunta era só uma. Escreva um sistema. Já escrevi. Letra B, o que é que ele pediu? Quantos trabalharam na terça-feira?
Amigos, eu vou pegar essa equação bem aqui, ó, 90 sobre x igual a 30 sobre y, e vou cruzar. Como é que isso aqui vai ficar? 90 sobre x igual a 30 sobre x menos 4. Eu vou trabalhar com uma variável só. Quando eu cruzar aqui, vai ficar 90x menos 9 vezes 4 dá 36. Vai ficar 360. Igual a 30x. Vamos fazer uma troca? Vamos jogar o 30 para o lado e o 360 para o outro. 90x menos 30x igual a 360. 60x igual a 360. Meu x será 360 dividido por 60. Meu x é 6. O que é 6? São os garçons que trabalharam na segunda-feira. Quanto é meu y? Meu y é x menos 4. 6 menos 4. O y é 2. Então, quantos trabalharam na terça-feira? Na segunda, foram 4. Na terça, que é a pergunta dele, foram 2. E a última pergunta. Quanto que cada um recebeu? Amigos, para saber quanto que cada um recebeu, é muito simples. É só você pegar o 90 dividido por x ou 30 dividido por y. Ó, a letra C aqui, ó. Quanto que cada um recebeu? 90 dividido por x ou 30 dividido por y. Eles vão receber a mesma coisa. 90 dividido por 6, cada um ganhou quanto? 15. 30 dividido por 2, cada um ganhou quanto? 15. Beleza? Muito bonita essa questão. Repetindo, letra A, o sistema. Letra B, quantos trabalharam na segunda e na terça. Letra C, quanto que cada um recebeu. Gostei muito dessa questão aqui, e ela deixa para nós um espaço para resoluções de exercícios e abre a nossa mente para você poder visualizar os exercícios.